A ideia de múltiplo, gente, é uma ideia bem intuitiva, tá? Normalmente, você associa a ideia de múltiplo à multiplicação, tá? Por isso que o nome é bem sugestivo. Porque qual seria a ideia? Imagine que você esteja procurando os múltiplos, por exemplo, do número 3. Aí, quem seria o conjunto dos múltiplos de 3? Você estaria multiplicando 3 pelos números naturais. Por exemplo, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E assim sucessivamente. Por isso que, no caso da palavra múltiplo, você vai associar a multiplicação. Só que no nosso caso aqui, a gente vai fazer de um jeito mais fácil. Imagine que você queira encontrar os múltiplos de 2. Claro, o primeiro vai ser ele mesmo, tá? E você vai somando de 2 em 2. Você tem 2, com 2, 4, com 2, 8, 10, 12, 14, 16. Se você fosse aqui encontrar outro múltiplo, seria quem? 18, né? Somando 2 seria 20, somando 2 seria 22 e somando 2, 24. E assim sucessivamente, tá? Então perceba que o conjunto dos múltiplos, ele não vai ter um fim, né? Então a gente pode dizer aqui que o conjunto dos múltiplos é infinito, tá? Você não vai encontrar o último múltiplo de 2. Você vai encontrar números que são múltiplo dele, tá? Isso vai tender para o infinito, tá bom? Por exemplo, imagine que você queira encontrar os múltiplos de 3. Então, o primeiro é 3, né? Aí somando 3 dá 6, somando 3 dá 9, somando 3 dá 12. Então, perceba que para achar os múltiplos de 3 é fácil, né? Você vai somando de 3 em 3. Ó. 6, 9, 1 mais 3, 12, 1 mais 3, 15, 18 e 21. Se fosse achar o próximo múltiplo de 3, seria 24, o outro seria 27 e assim sucessivamente. E também, né, como é múltiplo, a gente não vai achar o último, né? Porque o conjunto dos múltiplos são infinitos. Então é muito simples, tá? Para você encontrar os múltiplos de um número, é só ir somando cada número a ele mesmo. Por exemplo, aqui, ó. Imagina que você quer os múltiplos de 4. O primeiro seria o 4, tá? Gente, eu estou eliminando o zero, tá? Porque o zero é múltiplo de todo mundo, tá? Eu sei que o zero é o múltiplo universal, porque o zero divide todo mundo. Mas esqueça o zero por enquanto, tá? Ele não vai nos interessar por enquanto. Então você sempre começa com ele mesmo, né? Múltiplo de 4. Aí você começa com 4. Aí 4 com 4, 8. Aí 8 mais 4, 12. Mais 4, 16. Com 4, 20. E assim sucessivamente. Isso vai parar em algum lugar? Não. Isso tende para o infinito. Beleza? Mesma coisa aqui, os múltiplos de 5. Você tem 5, somando 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim vai, né, gente? Já deu para perceber, né? Isso também não tem fim. E para encerrar aqui essa parte de múltiplos, a gente tem que o primeiro múltiplo de 10 vai ser 10, o próximo vai ser 20, 30, que é de 10 em 10, né? 40. Isso aqui também não tem fim. Isso vai tender para o infinito. Então, uma primeira informação que vocês devem saber é isso, que o conjunto dos múltiplos, ó, se eu estiver trabalhando com múltiplo, tá? O conjunto de múltiplos de um número, ele é infinito, tá? Ele vai tender para onde? Para o infinito. Não tem fim. Beleza? Então essa informação aqui é importante, para você saber que os múltiplos de um número, ele não tem fim, ou seja, ele é infinito. O conjunto dos múltiplos é infinito. E aqui nós estamos tratando apenas com números com múltiplos positivos, né? Estamos trabalhando só no campo dos naturais, tá? Só número natural, números positivos. Beleza? Então é simples, né? Para você achar o múltiplo de um número, começa com ele,
e vai somando cada casa o número que você está procurando, né? Por exemplo, né, 10, vai somando 10, 20, somando 10, 30, somando 10, 40, somando 10, 50 e assim sucessivamente, beleza? Agora, se múltiplo ele lembra multiplicação, divisores vai lembrar o quê? Isso mesmo, divisores vai lembrar divisão, tá? O que são divisores? Divisores, gente, são todos os números que dá para dividir o outro. Como assim? Por enquanto, não vamos usar termos formais. Vamos ser o mais informal possível. Por exemplo, nesse caso aqui, eu estou interessado em saber os divisores de quem? De 4. O que significa dizer procurar os divisores de 4? Eu quero saber todos os números naturais que dividem quem? 4. E aí vai pelo seu conhecimento de mundo, né? Você tem que saber mais ou menos, ter noção de divisão, né? Por exemplo, quem é que divide 4? O número 1, o número 2 e o número 4. Por exemplo, veja, se você pegar o 4 e dividir para 1, 4 dividido para 1 dá 4 e dá resto zero. Pega o 4 e divide para 2. Se você pegar o 4 e dividir para 2, dá 2 e sobra zero. E se você pegar o 4 e dividir para 4, 4 dividido para 4 dá 1 e sobra zero. A divisão dá resto zero significa que é uma divisão exata, ou seja, tanto 1 quanto 2 quanto 4 são divisores de quem? De 4. Por exemplo, por que nessa fileira não tem um 3? Porque perceba, se você pegar o 4 e tentar dividir por 3, 4 dividido por 3 dá 1 e dá resto quanto? 1. Perceba que o resto aqui ó, não é igual a zero, o que significa dizer que essa divisão não é exata, ou seja, o 3 não é divisor de quem? De 4, tá? Então vamos lá. Quem seriam os divisores do número 8? Os divisores de 8 são todos os números que dividem 8, no caso 1, 2, 4 e 8. Os divisores de 24 seriam 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Lembrando, estamos tratando de divisores positivos, então estamos apenas nos restringindo ao campo dos naturais, tá? Não só número natural, números positivos. Então, vamos tentar aqui encontrar os divisores, no caso aqui de 30, tá? Mentalmente. Achar os divisores de 30 é encontrar todos os números que dá para dividir o 30, tá? No caso, o próprio 1, né? 1 dá para dividir 30, o 2, o 3 dá para dividir 30, o 5, o 6, o 10, o 15 e o próprio 30. Em aula oportuna, eu vou ensinar vocês como é que vocês encontram esses divisores, tá? Existe uma forma de você saber quem são os divisores naturais de um número. Mas aqui a ideia é você saber o que está fazendo, né? No caso, saber o que é um divisor. Então, por que todos esses números aqui são divisores de 30? Porque todos eles dá para dividir quem? 30 e a divisão ser exata. Por exemplo, aqui, vamos encontrar os divisores de 50. 1 divide 50, 2, né? O 5 divide 50. No caso aqui também, o 10 divide 50, o 25 e o próprio 50, tá? Os divisores de 20 seria 1, 2, 4, né? O 5 também é divisor de 20, o 10 e o próprio 20. Então, divisores é isso, gente. Essa é a ideia, tá? Isso significa que todos esses números aqui, ó, dá para dividir quem? O 20. E uma informação aqui interessante é que o conjunto de divisores, ó, os divisores de um número, ele é finito, tá? Diferente dos múltiplos, tá? Aqui você está trabalhando com conjuntos que têm fim. Então, essa informação aqui é relevante. Que o conjunto dos divisores de um número é um conjunto finito. Diferente de quando a gente estava tratando de quem? Dos múltiplos, tá? Aí agora, a gente vai olhar para esses números aqui, ó. Por exemplo, vamos encontrar os divisores do 2, do 3, do 5, do 7,
do 11, do 13 e do 17. Por exemplo, quem são os números que dividem o 2? É 1 e 2. Concorda? Quem são os números que dividem o 3? É 1 e 3. Quem divide o 5? É 1 e 5. Tá? Os divisores de 7 é 1 e ele mesmo, né? 7. Aqui também é 1 e 11. Aqui 1 e 13. Tá? E aqui 1 e 17. Você percebe que esses números aqui têm uma característica, ou seja, eles apresentam apenas dois divisores, 1 e ele mesmo. Pode ver, ó. Quem foi que dividiu 3? O 1 e ele mesmo. Quem foi que dividiu 5? 1 e ele mesmo. Esses números aqui, que apresentam apenas dois divisores, eles são chamados de números primos, tá? Então, existe uma lista de números primos que você tem que decorar, né? Que no caso é o 2, tá? O 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e por aí vai, tá? Vai ter infinito números primos. Só que até aqui tá bom, tá? Você tem que decorar esses primeiros aqui, já é um avanço para o que a gente precisa. Então, uma observação que você tem que ser feita é o seguinte: não confundir número primo com número ímpar, tá? Por exemplo, perceba que o 2 é um número par, mas ele é um número primo, tá? E o 2 é o único número primo par, tá? É o único primo par. Então, dos conjuntos primos, esse aqui é o único que é par. Beleza? Então, é bom decorar essa sequência de primo, porque você vai precisar para quando for fazer fatoração. Então, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13. Outro aqui que é primo é o 17. E por aí vai, né? Todos esses números aqui, ó, são números primos. Por quê? Apresentam quantos divisores? 2, 1 e ele mesmo. Tá? Essa é a definição para você tratar com números primos. São números que apenas apresentam dois divisores, um e ele mesmo. E o número 2 é o único número primo que par. Não confundir número primo com número ímpar, tá? Por exemplo, imagine aqui os divisores do 9. Veja, o 9 é um número ímpar, né? Quem são os divisores de 9? 1, 3 e o próprio 9. Perceba que o 9 não está na definição de primo, porque ele não tem dois divisores, tá? Então, para ter dois divisores, é ter, no caso, para ser primo, né? Tem que ter dois divisores. No caso, um e ele mesmo. Exemplo do caso do número 23. Se você for procurar quem divide 23, só é um e ele mesmo. Não existe outro número que divida 23. Por quê? Porque 23 é primo, tá? Então, agora você sabe o que é um divisor e sabe que existe alguns números que têm divisores específicos, no caso dos números primos. Aí por que você tem que saber isso? Porque veja, existe uma coisa que é fatorar número. Ó, fatorar, quando você lê o nome fatorar, você imagina que se refere a dividir, tá? Nesse caso aqui. Você vai fatorar os números abaixo. Você só vai traçar uma linha aqui paralela, beleza? E vai estar dividindo esse número aqui, ó, pelos números primos, tá? Você vai pegar o 60 e vai tentar dividir por quem? Por 2. Quando não der por 2, você vai tentar dividir por 3 e assim sucessivamente. É só você fatorar esse número aqui, ó, por números primos. O primeiro não é 2, aí você vai tentar dividir o 60 por 2. Você faz 60 dividido por 2, 30. Aí você vai saber, o 30 ainda dá para dividir por 2? Dá, por 2, 15. Perceba que o 15 não dá para dividir por 2, mas dá por quem? Por 3. 15 dividido por 3 dá 5. O 5 não divide por 3, aí qual seria o próximo número? Por 5, né? 5 dividido por 5 dá 1. Aí o que, é que você vai fazer? Vai deixar ele aqui fatorado. Quantas vezes apareceu o número 2? Apareceu duas vezes. Então fica 2 elevado a 2 vezes. Quantas vezes o 3 apareceu? Uma vez.
3 elevado a 1. E quantas vezes o 5 apareceu? Uma vez. Então fica 5 elevado a 1. Pronto, você acabou de fatorar. Esse aqui, ó, isso aqui que você encontrou, é exatamente o número 60 fatorado. Tá? É só você sair dividindo ó, 60 pelos números primos, tá? Vamos lá, vamos fazer com 80. Faz uma linha paralela. E aqui, ó, você só vai dividir por número quê? Primo, sempre isso. É fatoração por números primos, tá? Aí aqui, ó, aqui por 2 dá 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10. Veja que ainda dá por 2, né? Por 2 dá 5. Aí não dá por 2 nem dá por 3, mas dá por quanto? Por 5. Por 5 dá 1. Mas vamos ver aqui. O 2 apareceu quantas vezes? 4 vezes, então fica 2 elevado a 4. E o 5 apareceu uma vez, fica 5 elevado a 1. Vamos fatorar agora o 100. Tentar logo por 2, né? 100 dividido para 2 dá 50. Por 2 dá 25. 25 não divide por 2, mas o 5 divide. 25 por 5 dá 5. Aí por 5 de novo dá 1. Então o 100 ficou 2 elevado a 2, porque apareceu duas vezes. E o 5 elevado a 2. Beleza? É só isso, né? Você conta quantas vezes o fator apareceu e coloca o formato de potência. Agora aqui o 120. 120 por 2 dá 60. Por 2 dá 30. Aqui por 2 dá 15. Aí perceba que 15 não dá para dividir por 2, mas dá por 3. 15 por 3 dá 5. Por 5. Aí 5 por 5 dá 1. Aí quando dá 1 aqui você para. O 2 apareceu 3 vezes, então fica 2 elevado a 3. O 3 apareceu uma vez, 3 elevado a 1. E o 5 apareceu uma vez, então fica 5 elevado a 1. Vamos fatorar agora o 500. Por 2 dá 250. Aí por 2, 125. Aí não dá por 2, nem dá por 3, mas dá por 5. 125 por 5 dá 25. Aí por 5 de novo. 25 por 5 dá 5. E aqui por 5 de novo, né? 5 por 5 dá 1. Fatorando, o 2 apareceu duas vezes. E o 5 apareceu 3 vezes. Beleza? Agora vamos pegar o 6.000 e fatorar. Aqui por 2 dá 3.000. Por 2 vai dar 1.500. 1.500 por 2 vai dar 750. Tá? Aqui por 2, vamos lá. 750 por 2, 3, sobra 1. Desce aqui. 15 por 2 dá 7, sobra 1. Vai dar 375. 375. Aí aqui, perceba que não dá por 2, né? 375 não divide por 2. Aí você poderia tentar por 3 e por 5 para ver se dá. Então vamos tentar aqui por 3. 375 eu já percebo que dá por 3. Vamos lá. Aqui dá 1, né? Desce aqui 7. Por 5. Beleza? 7 dividido para 3 dá 2. Sobra 1. Desce esse 5 aqui. 15 dividido para 3 dá 5. Então aqui vai dar por 3.
aqui dá 125. Aí não dá mais por 3, né? Mas dá por 5. Por 5 dá 25. Aqui por 5 dá 5. E por 5 dá 1. Vou colocar aqui embaixo, tá? O 2 apareceu 1, 2, 3, 4. Apareceu 4 vezes. O 3 apareceu uma vez. E o 5 apareceu 3 vezes. Então, esses fatores aqui, ó, é o 6.000 fatorado, tá? Então, fatorar é isso, gente. Fatoração é você pegar um número e tá dividindo ele. Só que entenda, aqui ó, só pode entrar números primos, tá? Você não pode pegar 500 aqui e dividir por 10. Não pode, tá? Só pode dividir em fatores primos, porque essa divisão que a gente está fazendo, está dividindo um número em fatores primos, beleza? Na próxima aula, vou explicar a vocês o que são múltiplos comuns e a gente aplicar esse conhecimento aqui para calcular MMC, beleza?